Termina hoje o prazo para que a Procuradoria-Geral da República apresente as alegações finais na ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Todos integram o chamado Núcleo 1. Eles são investigados pelo STF por suposta tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Lula. Integram esse núcleo Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Mauro Cid, tenente-coronel, e ex-ajudante de ordens Walter Braga Neto, general, e ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Melo, Augusto Heleno, que é general e ex-ministro do GSI, e Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa. O parecer de Paulo Gonet é a última manifestação da acusação antes do julgamento. O documento vai expor o posicionamento do PGR pela condenação ou absolvição dos acusados e pode sugerir as penas de acordo com os crimes atribuídos a cada réu. Bolsonaro e os demais respondem por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Somadas as penas, podem ultrapassar 40 anos de prisão em regime fechado. O deputado Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro, é a única exceção. Ele teve 2 acusações suspensas pelo Congresso, mas ainda enfrenta acusações muito gravíssimas: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta de Estado de Direito e organização criminosa. Pois é, durante a fase de instrução, a PGR colheu depoimentos que devem pesar, então, na avaliação final. E hoje prestaram depoimentos testemunhas de outros núcleos, né? E quem tem mais informações sobre estes depoimentos pra gente é a repórter Ana Paula Ramos. Ana Paula, boa noite para você. Como que foram aí os bastidores destes depoimentos hoje em Brasília? Boa noite, Círia, André, Larissa, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. Hoje o STF começou a ouvir as testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 do inquérito que apura essa suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O núcleo 1, como vocês já comentaram, que faz parte ali o presidente Jair Bolsonaro, ele já passou dessa fase de instrução, está já nas fases de alegações finais. A PGR deve entregar esse documento ainda hoje e a partir daí tem 15 dias para que as defesas também façam considerações. E só depois é que será agendado o julgamento. Mas a expectativa é de que isso ocorra lá para setembro. Pois bem, nos depoimentos de hoje aqui das testemunhas dos núcleos 2 e 3, eles não tiveram muita novidade, né? Mas foi aventada a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro voltar a depor ao STF. Ele que já depôs na condição de réu. Isso porque a defesa do Felipe Martins, ex-assessor da presidência para assuntos internacionais no governo de Bolsonaro, tinha convocado Jair Bolsonaro como testemunha. Mas o ministro Alexandre de Moraes não autorizou esse depoimento. Segundo ele, o Código de Processo Penal veda expressamente que réus participem, que deponham no processo na condição de testemunha. Então, mas a defesa de Felipe Martins criticou, porque os fatos imputados a Felipe Martins, eles são relacionados com o núcleo 1, núcleo crucial, porque ele seria o responsável por redigir, pela elaboração da suposta minuta do decreto de golpe. Então, os advogados não tiveram a oportunidade de questionar Bolsonaro e outros integrantes do núcleo 1 sobre essa questão que envolve a minuta do golpe. Então, o ministro Alexandre de Moraes disse que Bolsonaro e outros réus também podem ser chamados novamente para depor, se for necessário para as defesas, mas aí na condição de informante. Pois bem, falando também nessa questão da minuta do golpe, hoje Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e também delator no inquérito, ele depôs também na condição de informante do juízo e ele confirmou novamente que Felipe Martins foi quem redigiu essa minuta golpista que foi apresentada a Jair Bolsonaro. Essa primeira versão do texto, ela previa a prisão de ministros do STF e também do presidente do Senado na época, o senador
senador Rodrigo Pacheco. Bolsonaro, então, pediu alterações no texto e para que ficasse apenas a prisão de Alexandre de Moraes. E essa nova versão é que teria sido apresentada aos comandantes das Forças Armadas e também ao ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. Outro depoimento também que vale a pena destacar é do analista de inteligência, que ele depois pela manhã é o Cleberson Ferreira de Paula Vieira. Ele atuou no Ministério da Justiça no governo de Bolsonaro e ele confirmou que ele recebia ordens ali com um viés político, por exemplo, para tentar associar o presidente Lula a facções criminosas. Também recebeu ordens para fazer um levantamento de dados depois do primeiro turno da eleição de 2022, das áreas onde Lula teve maior número de votos. E esse relatório que embasou aquelas blitzes da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Mas isso ele também já tinha dito quando ele depois como testemunha do Núcleo 1. Volto com vocês. Tá certo, Ana Paula, muito obrigada e um ótimo trabalho para você em Brasília. E é isso aí, gente. Para você entender direitinho, para a gente recapitular aqui, vamos mostrar quais são os acusados em cada núcleo, porque vai ficando confuso, a gente acaba confundindo tudo. Tá aí, Núcleo 2, acusados de articular ações a fim de sustentar a permanência ilegítima do então presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, no poder. Quem são eles? Pois é, são eles Silvinei Vasques, que é ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Câmara também, que é coronel da Reserva do Exército e ex-assessor da Presidência, Mário Fernandes, que é general da Reserva do Exército, o Felipe Martins também compõe esse núcleo. O Felipe é ex-assessor de assuntos internacionais da Presidência da República. Uma mulher nesse núcleo também, Marília Ferreira de Alencar, que é ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. E Fernando de Souza Oliveira, que é delegado da Polícia Federal, integrantes, portanto, deste núcleo 2. Vamos passar para o núcleo 3. Tem ali coronéis do Exército, né? Bernardo Romão Correia Netos, Fabrício Moreira de Bastos, Márcio Nunes de Rezende. E aí, tem mais pessoas, né, compondo esse núcleo 3, tenentes coronéis do Exército ali também. O Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, o Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. E por último ali, Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, general da Reserva do Exército, e Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal. Agora vamos para o núcleo 4, acusados de criar e disseminar informações falsas, né, com o objetivo de descentralizar o processo eleitoral brasileiro. Tem aí na ponta Ailton Gonçalves Moraes Barros, que é ex-major do Exército, Ângelo Martins de Nicole, que é major da Reserva do Exército, Giancarlo Gomes Rodrigues, que é subtenente do Exército, Guilherme Marques de Almeida, que é tenente-coronel, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército, Marcelo Araújo Bormevê, que é agente da Polícia Federal, e tem também o Carlos César Rocha, que é presidente do Instituto Voto Legal. Portanto, ele fecha aí este núcleo 4, André. Pois é. E em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que não pretende voltar ao Brasil depois do fim da licença parlamentar não remunerada de 120 dias. O prazo termina domingo que vem, agora o próximo domingo. O Eduardo está nos Estados Unidos desde março. Segundo o próprio parlamentar, o objetivo é se dedicar integralmente à tarefa de buscar sanções contra a justiça brasileira por causa das decisões que vêm sendo tomadas aí ao longo dos últimos meses. Pois é, e ele disse, André, abre aspas, se for o caso de perder o mandato, vou perder o mandato e continuar aqui. O trabalho que estou fazendo é mais importante do que o trabalho que eu poderia fazer no Brasil. Fecha aspas, disse, portanto, Eduardo Bolsonaro durante uma entrevista. O Eduardo Bolsonaro ele é investigado pela Procuradoria-Geral da República por atuar para que o governo dos Estados Unidos imponha sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal. Na última quinta-feira, depois de o presidente americano Donald Trump impor aquela tarifa que está todo mundo falando, né, de 50% sobre as exportações brasileiras, ele gravou um vídeo pedindo para as autoridades brasileiras evitarem escalar o
o conflito com os Estados Unidos para evitar o pior. Põe medo na gente aqui praticamente o tempo inteiro com essas afirmações, que a gente fica preocupado, né, em uma briga com a maior potência do mundo, que tem mais armas do mundo, naturalmente aqui a gente do lado de cá fica preocupado, né? Pois é, e para nos ajudar a entender melhor essa situação toda, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Paulo Martins da Costa Crossara. Já está conosco. Boa noite, obrigada por atender o nosso chamado mais uma vez. Seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Eu já começo perguntando para o senhor como que o senhor avalia aí mais um dia de oitivas aí de testemunhas. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Obrigado por estar de volta aqui, pelo convite. Hoje já teve nada, na minha opinião, nada surpreendente, né? O Mauro Cid já falou tudo que ele tem para falar, né? Só que é uma exigência para cada ação penal, que eles estão chamando de núcleos, né? Núcleo 1, núcleo 2, são várias ações penais que dividiu, pelo excessivo número de réus, se dividiu em várias, né? Mas ele já falou tudo que ele tem para falar e nesse ponto ele nem pode mais desdizer o que ele já disse, né, sob pena de perder aí todos os privilégios da delação dele. Então ele confirmou aquilo que ele já vem falando na polícia, já falou no Ministério Público, já falou na primeira ação penal e agora ele confirmou para dar andamento, né, nessas demais ações penais que se tratam do mesmo fato da ação penal 1, né, que envolve o ex-presidente. E hoje a gente acompanhou ao longo da tarde também, durante o depoimento dele ali, o Alexandre de Moraes, que estaria até de férias, ficou uma dúvida mais cedo se estaria ou não, ele não participou de manhã, mas participou à tarde, e chegou a apertar ali os advogados de defesa ali, dizendo que se eles quiserem, inclusive, tomar decisões ali, determinar a regra, que fizessem concurso para ser procurador, que fizesse concurso para mudar. Quer dizer, o clima continua muito quente, muito pesado, embora com repetidas vezes esse momento de ouvir os depoentes, né? O juiz preside a ação penal, né? Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, como relator, ele preside, né? Ele preside o feito. E nesse aspecto ele tem que tomar atitudes para manter as atividades. Na minha opinião, em alguns momentos, o ministro Alexandre de Moraes ele se mostra excessivamente duro com os advogados, né? Assim, sem puxar a sardinha aqui pro fogo dos advogados, né? Que é a minha classe. Mente, né? Eles às vezes não há necessidade disso, né? Então eles estão trabalhando. Eu não achei em nenhum momento que os advogados foram desrespeitosos ou fizeram pedidos impertinentes. Eles estavam na defesa e cabe a ele, como presidente do feito, deferir ou indeferir e justificar por que não. E quem não gostar, que recorra, que coloque nas alegações finais cerceamento de defesa e tudo. Isso é o normal de uma audiência, né? Palavras mais ásperas não é o normal do dia a dia, né? Nós que estamos todo dia em salas de audiência, quando isso acontece, isso é realmente motivo de revolta. Mas assim, não vejo também nada que trouxe uma nulidade. Só achei que esse tipo de tratamento, né, tá na lei que todos têm que tratar os outros com urbanidade. Ministério Público, juiz, né, e os advogados e defensores públicos. Né? Então, até aquela questão ainda da outra audiência, que o advogado pediu para começar um pouco mais cedo, teve uma piada desnecessária. Eu acho que assim, tem os advogados, tem os réus, e ali não se pode confundir. Né? Nesses momentos eu acho que ele é excessivamente duro, sim. Agora, Paulo, as oitivas seguem aí até dia 23 de julho, né? Você acredita que pode surgir algo novo aí desses próximos depoimentos? Olha, eu acredito que não, né? Esse é uma ação penal muito sui generis, que praticamente a instrução está acontecendo com todo mundo já sabendo o que vai ser falado praticamente, né? Isso é muito sui generis porque pela extensa acompanhamento midiático, pelas posições dos réus que já deram inúmeras entrevistas falando do que eles entendem, das defesas que já fizeram as sustentações orais quando recebimento da denúncia. Então, a instrução ela é necessária, ela é obrigatória, as testemunhas têm que falar, né, o que se quer, o que elas sabem, mas todo mundo já sabe o que elas sabem, né? Então eu acredito que não vai haver surpresas nesse sentido de ter uma testemunha bomba que vai trazer algo que
né, que não é esperado de nenhuma forma. Uma outra questão em relação ao fato de que terminou hoje, né, o prazo para que a Procuradoria-Geral da República apresentasse alegações finais da ação penal contra o ex-presidente e contra os outros réus. Né? Que momento que é esse dessa apresentação das alegações finais? Em que pé que a gente está dessa denúncia, dessa investigação? Sim, esse eu considero um momento mais importante para as partes. Porque tem uma particularidade do direito penal e do direito punitivo como um todo, muitas ações eleitorais de improbidade, que é diferente do processo civil. Né? No processo civil, na inicial e na contestação, que é aquela primeira defesa, você já tem que apresentar toda a sua defesa. Tudo que importa, já indicar as provas que você quer e tudo. No direito penal, tanto a denúncia... nesse caso até que não, né? Mas a denúncia costuma ser o mais curta possível, mais enxuta possível. As defesas, as primeiras defesas, costumam ficar em apenas aspectos processuais, como foram, né, ali nas alegações finais dos advogados. A gente pode perceber que eles se preocupam muito com se o Moraes pode ser relator ou não, onde que tem que ser julgado, questão de competência, prova ilícita, vista dos autos, questões processuais. Quando é feita a instrução que tem a oitiva de todos os delatores, é aí sim que as partes vão apresentar, de fato, agora o Ministério Público, a acusação, levando em consideração todas as provas produzidas e por que cada um tem que ser condenado, por qual crime condenado. Nesse momento, inclusive, o PGR pode pedir a absolvição, tá? O Ministério Público não é obrigado a pedir a condenação. Ele pode pedir a absolvição de um, ele pode pedir a condenação de outro. Né? Então isso pode acontecer e acontece no dia a dia forense, e as defesas também têm que aí sim mostrar tudo que elas têm, né? Juntar todos os documentos que julgarem pertinentes, fazerem todas as alegações que julgarem pertinentes, né? Levando em conta todos os depoimentos prestados, se teve contradição, se não teve, se ficou provado, se não ficou, e aí sim isso vai ser submetido ao STF. Vamos ter mais uma sessão de julgamento, e nessa sessão de julgamento, mais uma vez, teremos as sustentações orais, quando as partes, nesse caso, né, o PGR e os advogados dos réus, irão sustentar oralmente aquilo que eles apresentaram da defesa escrita, pedindo a condenação ou a absolvição, né, dos réus. Agora, é possível ainda apresentar recurso para que o julgamento aí saia da turma e vá para o plenário? Olha, isso já está superado, né? Isso já foi objeto quando das primeiras defesas, né? Nós observamos, né? Como eu falei antes, as sustentações orais já bateram muito nisso, e essa primeira turma do STF já negou. Eu acredito que os réus vão, de novo, colocar essa preliminar, que a gente chama, né? Porque ela não se trata do mérito, isso é preliminar ao mérito. Então, eles vão colocar essa preliminar para deslocar o julgamento para o plenário, mas já está decidido. Então eles vão colocar e isso vai ser negado, né? E não tem recurso porque não tem para quem recorrer, né? Já estamos no STF. Então, mas acredito que isso vai constar assim. Agora, eu não espero que nas sustentações orais eles se concentrem nisso. Eles devem colocar na petição escrita, mas como se já é ponto superado, na sustentação oral, como o tempo é limitado, eles devem focar no mérito, no depoimento das testemunhas e na questão de por que absolver o cliente deles. Agora, pelo que você vem acompanhando ao longo desses depoimentos todos aí, o que dá para a gente falar? Você estivesse atuando ali como defesa aí dessa primeira turma aí, né? Essa turma do núcleo que eles chamam de núcleo crucial do golpe, que seriam os cabeças, os mentores de toda a suposta trama golpista. Se estivesse defender algum deles ali, estaria dando como perdida ou como ganha a causa? Já dá para saber? Porque a coisa já está bem adiantada e parece que já está tudo escrito ali, né? Parece que já está tudo pronto, só está faltando apresentar ali o restante da documentação e das informações que eles ainda têm, né? Ou não? Olha, é uma pergunta difícil que você está fazendo, jogando na fogueira aqui, mas olha, eu acho que esse é o tipo de situação que eu, como advogado, já teríamos tido uma conversa com o meu cliente falando, olha, aqui nós estamos discutindo pena. Porque é muito, mas muito improvável, na minha opinião, que
até por uma questão de legitimidade das decisões do STF, que eles absolvam quem é apontado como os cabeças, por alguns motivos. Primeiro, eles aplicaram penas altas, né, sem entrar no mérito se é certo ou não, mas eles aplicaram penas altas de 17, 20 anos. Para algumas pessoas, muitas ficaram ali com penas menores, de 1, 4 anos, fizeram acordos, né? Mas para aquela multidão que invadiu a sede de três poderes no 8 de janeiro. E, teoricamente, o que o direito penal diz, né? O nosso direito penal? Que todo mundo responde pelo crime na medida da sua culpabilidade. No nosso direito penal brasileiro, não existe partícipe, não existe autor. A gente usa essa linguagem, às vezes, mas pela lei, que a gente chama de teoria monista, todo mundo responde pelo mesmo crime, né? Em outros sistemas jurídicos, como na Alemanha, o partícipe responde por outro crime a priori, não é o mesmo crime. Nesse caso aqui, o Bolsonaro, os generais, está todo mundo respondendo pelos mesmos crimes que essas pessoas que participaram daquela multidão em Rio de Janeiro responderam. E se cada um responde na medida da sua culpabilidade, quem é o cabeça, quem planejou tudo, tem que pegar uma pena maior, acho que é uma questão lógica, do fulaninho que estava lá na praça. Né? Porque qual que é a teoria? Né? Se eles, quem estava ali no 8 de janeiro foi condenado pela tentativa de golpe de Estado, porque eles não eram apenas uma multidão revoltada, pessoas que se reuniram ali e de repente as coisas saíram de controle, eles quebraram tudo. O que seria o crime de dano ao patrimônio? Nós já vimos acontecer outras manifestações populares ali na Praça dos Três Poderes que teve quebra e ninguém foi acusado de tentativa de Estado. Por que eles estão sendo acusados de tentativa de Estado? Por toda a movimentação pretérita, né? Não é porque aquele fato está dentro de um contexto. O 8 de janeiro não aconteceu do nada. Aquelas pessoas foram instigadas a estarem na porta dos quartéis, pedindo uma intervenção militar. Né? Tem até o núcleo das fake news. Então, essas pessoas que participaram do 8 de janeiro, elas foram dirigidas a participar do 8 de janeiro. Então seria muito incongruente e o STF perderia até legitimidade se eles chegassem agora e falassem, não, aquela multidão tentou dar um golpe, mas não tinha ninguém por trás. Não teve cabeça. Por quê? Aquilo só teria, né, a gente fala de uma tentativa, e você só pode responder pela tentativa de um crime se ele pudesse ocorrer. Né? Você não pode responder pela tentativa de algo que nunca iria ocorrer, né, que a gente chama de crime impossível. Então a tentativa tem que ser, a gente chama de tentativa idônea. Então aquele 8 de janeiro tem que ter tido a capacidade de dar um golpe de Estado. E ele só poderia ter a capacidade de dar um golpe de Estado se tivesse uma organização por trás. Eles invadiram para dar causa ao início, né, para mostrar uma insatisfação popular, gerar uma repercussão do Exército, para trazer ordem, né, a garantia de lei e ordem, uma GLO, para aquilo culminar no golpe de Estado. Então seria muito incongruente condenar essas pessoas e absolver quem estaria por trás. Né, porque tem que ter alguém por trás para essas pessoas serem condenadas, elas já estão condenadas. Então, por todos esses motivos, já estou até falando demais, quem espalhou as fake news, quem é apontado como cabeça, como é o ex-presidente, os generais, o ex-vice-presidente, eles necessariamente têm que ser condenados sob pena da gente entrar numa grave crise de legitimidade do próprio STF. Paulo, a conclusão do julgamento da chamada trama golpista, né, ela está prevista aí para o final de agosto, início de setembro aí. Você acredita que esse prazo é suficiente para concluir tudo? Olha, com vontade política, sim. Né? Esse é um caso que, pelo número de réus, se tivesse alguma vara de primeira instância, até em algum tribunal, demoraria muitos e muitos anos pelo número de réus, número de testemunhas e tudo. Agora, com a prioridade que está sendo dada para esse julgamento, acabou esse prazo de 15 dias. Já marca o julgamento, né? Então hoje acabou o prazo de 15 dias do PGR, né? Agora é o prazo, imagino que ele não vai dar prazo sucessivo, mas sim prazo em conjunto para todas as defesas, né? Em conjunto, sucessivo é assim, 15 dias para a defesa de Bolsonaro, 15 dias para a defesa de Mourão e tudo. Eu acho que vai ser conjunto, porque os autos são eletrônicos, não tem por que ser sucessivo, né? Isso é uma coisa muito comum quando a gente tinha autos físicos, mas imaginem aí, acabou o prazo dos 15 dias, se alguém não apresentar a defesa, isso acontece, né, e talvez para querer segurar um pouco pode ser que aconteça,
não pode prosseguir, tá? Então, se alguém não apresentar essa defesa, não pode marcar o julgamento, né? O ministro Alexandre de Moraes vai ser obrigado a reabrir esse prazo, mas já ameaçando os advogados até de ser oficiado na OAB para eles tomarem uma punição ética, né? Se eles não for apresentado. E aí, se eles não apresentarem de novo, o ministro Alexandre de Moraes pode, inclusive, indicar um defensor público. Mas, de uma forma ou de outra, ele deve reabrir esse prazo rapidamente, se alguém não apresentar. Então, eu já imagino que ele deve estar calculando isso. E aí, apresentou, ele já pode colocar para julgamento na semana seguinte, não tem regra sobre isso, né? Então, hoje, vamos dizer que sexta-feira já o último réu já apresentou as alegações finais. Ele pode marcar o julgamento para a semana que vem, para daqui 15 dias. Né? Então, imagino que em agosto, no máximo, nós temos encerramento. Aí vai ter prazo para embargos, né, que é o único recurso possível, porque a gente já está no STF. Embargos não tem o condão de mudar a decisão, apenas de esclarecer pontos contraditórios, ou omissos, obscuros. E aí, julgando os embargos, porque o prazo de embargos é 2 dias, né? Então é bem rápido. Então, julgando os embargos, já expede a guia de execução e expede mandado de prisão para quem está condenado. Então, imagino que isso vai ser bem rápido, desse ano não passa. Tá certo. Paulo Martins da Costa Cruzara, ele é advogado criminalista. Muito obrigada, viu, mais uma vez por atender aqui a nossa demanda, por nos ajudar a entender um pouco melhor aí de todo esse processo. Boa noite. Tá bom, muito obrigado. Agradeço, fico à disposição para voltar sempre que precisarem de alguma explicação. Fico muito feliz de estar aqui.